Olá, boa noite. Neste vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu venho lendo nesses últimos tempos sobre o Eça de Queiroz, tanto a sua obra quanto a sua fortuna crítica, e quero especialmente compartilhar algumas coisas que de algum modo dão uma luz para pensarmos e refletirmos sobre essa relação entre a filosofia e a literatura. Portanto, seja bem-vindo a mais um episódio dos nossos encontros virtuais Filosofia e Literatura. Havia um crítico literário brasileiro, o Álvaro Lins, que dizia uma colocação muito interessante. O Álvaro Lins dizia que às vezes a gente lê uma frase e essa frase nos desperta um interesse muito significativo para a gente pesquisar e ir a fundo. Eu concordo muito com essa colocação do Álvaro Lins, e tem frases que a gente lê e desperta uma vontade para pesquisar. E recentemente eu li uma frase muito curiosa no Eça de Queiroz que me fez ler mais suas obras, ler mais sua crítica. E eu queria me concentrar nessa frase do Eça de Queiroz nesse vídeo de hoje, porque é uma frase muito curiosa, muito peculiar, que de algum modo nos ajuda a pensar um pouco mais sobre essa relação entre a filosofia e a literatura, sobre o pensar poético e o pensar filosófico, ou naquilo mesmo em que filosofia e literatura se encontram, né? E como eu tenho estado nessa vida dividida entre Portugal e Brasil, nessa vida luso-brasileira, eu tenho me interessado recentemente pela obra do Eça de Queiroz, porque o Eça de Queiroz, além de ser um grande escritor do século XIX, o Eça teve uma relação muito particular com o Brasil. Assim como o Brasil teve uma relação muito particular com o Eça de Queiroz e com a sua obra, né, evidentemente. Como sabemos, o Eça de Queiroz era filho de um pai brasileiro, né? O pai de Eça de Queiroz era brasileiro, nasceu no Rio de Janeiro, porque o avô do Eça morava no Rio de Janeiro, então o pai nasce no Rio de Janeiro e só depois a família volta para Portugal. A ama do Eça de Queiroz era brasileira, era pernambucana, era a ama quem cuidava do Eça. E há um fato muito curioso também na biografia do Eça, é que havia um escravo negro que o avô trouxe do Rio de Janeiro para Portugal, e foi esse escravo carioca que gostava de contar muitas histórias, então contava muitas narrativas para o Eça, criança, e é através desse ouvir do sotaque brasileiro que o Eça vai formando a sua educação, e evidentemente depois, ao longo da vida intelectual de Eça de Queiroz, essa relação com o Brasil vai ser uma relação mais estreita. O Eça de Queiroz vai ter uma grande admiração pelo escritor Machado de Assis, né? Machado de Assis é uma das figuras importantes para Eça de Queiroz. O Eça lia muito e admirava muito o Machado de Assis. Não era uma relação, não era uma simpatia e não era uma amizade muito recíproca, porque o Machado de Assis gostava um pouco do Eça de Queiroz, mas era um pouco crítico com o Eça, mas o Eça admirava muito o Machado de Assis.
Quando o Eça de Queiroz foi cônsul em Paris, há relatos de que o Olavo Bilac, que é um dos nossos grandes poetas parnasianos, o Olavo Bilac participava muito desses encontros com o Eça de Queiroz em Paris, e o Olavo Bilac dizia que, relatava que o Eça de Queiroz falava muito bem do Machado de Assis, falava muito bem da obra, do pensamento de Machado de Assis. Portanto, a relação que Eça de Queiroz nutre com o Brasil é uma relação muito particular, não apenas do ponto de vista familiar, por ter o seu pai brasileiro e ter sido educado com brasileiros à sua volta, e por outro lado, o Eça de Queiroz teve muitos amigos ao seu redor que eram brasileiros, né? No colégio da Lapa, em que o Eça de Queiroz estudou na sua juventude, o colégio da Lapa tinha uma quantidade considerável de alunos brasileiros que eram naturalmente amigos do Eça de Queiroz. O Colégio da Lapa foi um colégio muito tradicional na cidade do Porto. Era um colégio muito pequeno que era anexo a uma igreja muito famosa na cidade do Porto, que é a Igreja da Lapa. E o Colégio da Lapa, que foi fundado por um brasileiro, né, por um brasileiro de São Paulo. Já é outro dado curioso, né? O Colégio da Lapa tinha uma cota significativa para alunos brasileiros naquela época, que queriam estudar no Colégio da Lapa, que era um colégio que foi projetado para ser um colégio de ponta. Portanto, o Colégio da Lapa, naquela época, no século XIX, né, que é o século que estamos a tratar, o Colégio da Lapa tinha uma cota considerável para alunos brasileiros, muitos deles vindos de Salvador, muitos deles vindos de Pernambuco, e também havia cotas para alunos órfãos, né? Portanto, quando o Eça de Queiroz, jovem, estuda no Colégio da Lapa, naturalmente, o Eça de Queiroz fez muitos amigos brasileiros, como fez amigos brasileiros na Universidade de Coimbra, quando lá vai estar, e também vai fazer um grande amigo brasileiro, que é o Eduardo Prado, quando o Eça foi cônsul em Paris, né? Portanto, Eça de Queiroz teve uma vida circulada por pessoas brasileiras e teve uma relação muito particular com o Brasil, e o Brasil também teve uma circulação muito grande da obra de Eça de Queiroz. O Brasil, na segunda metade do século XIX, leu bastante o Eça de Queiroz, e as obras do Eça de Queiroz circulavam bastante no Brasil naquela época. Não é à toa que, curiosamente, o Monteiro Lobato cria um nome muito, muito engraçado, que é a palavra excite. Monteiro Lobato cria essa palavra excite para, digamos, traduzir esse fenômeno que foi a admiração e o prestígio pela leitura do Eça de Queiroz, pela leitura das obras do Eça de Queiroz, que formaram, naquela época, uma legião de leitores. E não dá para falar de Eça de Queiroz sem falar de duas questões muito importantes e que foram muito importantes para a segunda metade do século XIX, especificamente para a década de 70, para os anos de 1870, no século XIX. Não podemos falar de Eça de Queiroz sem destacarmos essas duas questões importantes para essa época do século XIX, que foram
o livro, um livro que foi pensado para ser um panfleto, uma espécie de revista panfleto, que foi as farpas, e segundo, as conferências do Casino, que foram realizadas no casino da cidade de Lisboa, no cassino para a PTBR. Como eu estou no Brasil, eu vou optar por falar o cassino. Pois bem, esses dois acontecimentos vão ser muito importantes, não apenas para essa segunda metade do século XIX, para os anos de 1870, como também são importantes para a própria biografia do Eça de Queiroz. O livro As Farpas foi uma espécie de revista, panfleto, pensada por Eça de Queiroz e por um autor que vai ser o grande amigo de Eça de Queiroz. Vai ser uma espécie de confidente maior do Eça de Queiroz, que é o Ramalho Ortigão. Eles fazem em conjunto, eles pensam, eles elaboram, projetam e vão concretizar esse projeto das farpas, que é esse livro aqui. Essa é uma edição posterior. O Eça de Queiroz e o Ramalho Ortigão vão concretizar essa ideia e vão fazer esse livro chamado As Farpas, que é uma edição muito curiosa. A primeira edição das farpas vem estampado na capa, em desenho, um diabo com uma luneta. Já causa um pouco de estranhamento esse tipo de capa, mas o projeto do Eça de Queiroz e do Ramalho Ortigão é de que esse livro, esse panfleto, As Farpas, de algum modo agitem, sacuda, chacoalhe o cansaço que Portugal se encontrava naquela época da década de 70 do século XIX. Não podemos esquecer que estamos a falar de um período em que Portugal estava numa monarquia, não é? Nessa época, Portugal estava numa monarquia regida por Luís I, e nós sabemos que as monarquias, elas não são propriamente grandes admiradoras de nada que não seja unilateral, não é? Portanto, o projeto que Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão têm para as farpas é de que esta obra seja uma obra que agite a cultura portuguesa, que agite o momento histórico, mas que sobretudo avalie o seu contexto e que faça circular ideias que questionem, que problematizem o próprio regime dessa monarquia constitucional que vivia Portugal nessa época. Portanto, o projeto das farpas era um projeto eminentemente de ser uma agitação. Essa obra, As Farpas, pensada por Eça e por Ramalho Ortigão, é uma obra que queria ser uma espécie de agitação para problematizar, para questionar aquele Portugal de uma monarquia constitucional. Portanto, muitas vão ser as polêmicas, muitas vão ser as farpas que essa dupla, Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão, vão tratar nessa obra das farpas. As farpas vão ser uma espécie de obra que agrupa essas farpas que são praticamente palavras cápsulas. Eu costumo interpretar essa obra, As Farpas, dessa maneira. São palavras cápsulas que tanto Eça quanto o Ramalho Ortigão disparavam.
Muitas polêmicas foram instauradas nessa obra, inclusive uma polêmica muito forte com o Brasil, que é um fato muito curioso nas farpas, e que a gente tem que destacar, é que tudo que o Eça de Queiroz publicava em Portugal chegava rapidamente ao Brasil e era muito lida pelo público brasileiro. Isso não podemos deixar de sublinhar. Tudo que o Eça de Queiroz, seja nas farpas, seja nos romances, tudo que o Eça de Queiroz publicava era muito lido e muito circulado no Brasil daquela época. Portanto, há um texto muito polêmico em que o Eça de Queiroz critica, de algum modo faz uma caricatura do povo brasileiro e, em especial, faz uma caricatura do imperador Dom Pedro II, do imperador brasileiro Dom Pedro II, pelo motivo de uma visita de Dom Pedro II em 1871 a Lisboa. Esse texto do Eça de Queiroz praticamente faz uma caricatura, faz, digamos, uma chacota do imperador Dom Pedro II, que tinha uma alcunha chamada o Magnânimo. Há alguns registros de que o Pedro II era um intelectual e que tinha muitas amizades com grandes intelectuais e pensadores. Há registros de que o imperador Dom Pedro II teve relações com nomes como Nietzsche, como Wagner. Enfim, Dom Pedro II era um intelectual e, à época, era um imperador muito prestigiado no Brasil. Portanto, esse texto do Eça de Queiroz é muito curioso, porque é um texto que faz uma caricatura, digamos, pejorativa do imperador Dom Pedro II, dessa visita do imperador Dom Pedro II a Lisboa, e é um texto que faz uma espécie de chacota com o povo brasileiro da época. Portanto, é um texto muito curioso, porque vai de encontro a toda aquela relação íntima que o Eça de Queiroz tem com o Brasil, tem com os brasileiros, pelo fato de o Brasil ser uma presença muito forte na vida do Eça de Queiroz, tanto a nível familiar quanto a nível de pensamento. Portanto, é um texto acaba por ser um texto um pouco deslocado do corpus queiroziano, e depois, anos depois, o Eça de Queiroz reedita essas farpas com o título de Uma Campanha Alegre. E anos depois o Eça de Queiroz vai rever essa polêmica que ele instaurou com os brasileiros e com o imperador Dom Pedro II, e vai, digamos que, pôr panos quentes e tentar abafar aquilo. Mas acaba sendo uma coisa curiosa, porque quando o Eça de Queiroz escreve esse texto, digamos, com esse tom pejorativo, em 1871, sobre Dom Pedro II, sobre os brasileiros, isso vai ter uma reação muito forte no Brasil, especificamente em Recife. Tudo que o Eça de Queiroz escrevia era muito lido, especialmente no Recife, né? E um grupo do Recife, inclusive, vai fazer uma réplica desse texto intitulada Os Farpões, em que fazem uma crítica muito forte ao Eça de Queiroz, aos portugueses. Nesse texto intitulado Os Farpões, que é escrito no Recife, inclusive dizem que nesse texto diz que se o Ramalho Ortigão vier ao Brasil, vai ser chicoteado com um cipó. E é um texto muito... Esse texto que se faz no Recife é um texto muito... É uma resposta, é uma réplica muito agressiva, gerou um desconforto muito grande. Muitos comerciantes portugueses no Recife, naquele ano, tiveram que fechar, porque
o desgosto com os portugueses no Recife ficou muito forte, os ânimos ficaram muito acirrados por conta dessa caricatura que o Eça escreveu do imperador Dom Pedro II. Portanto, gerou um certo desconforto, mas que depois o Eça de Queiroz tentou ali pôr panos quentes e tentar resolver a situação, porque de fato não há, analisando o corpus de Eça de Queiroz, não há justificativa para haver alguma espécie de embate entre Eça e o Brasil, que é uma relação que sempre foi uma relação muito forte. Mas não deixa de ser uma questão muito curiosa, porque o próprio propósito das farpas era mesmo esse, era agitar, era causar algum tipo de desconforto com esse tom ácido, com essa sátira, que vai ser uma das características, afinal, do estilo literário do Eça de Queiroz, esse tom irônico, esse tom ácido. Portanto, As Farpas é uma obra em que o Eça de Queiroz e o Ramalho Ortigão vão exercer, vão praticar, né, esse estilo ácido de escrever e esse estilo ácido de atacar, de confrontar. Não é à toa que essa acidez na obra As Farpas vai ser uma acidez muito forte, mas que pelo menos vai durar muito pouco, vai durar até 1872. As farpas são postas a lume em 1871 e elas vão durar, pelo menos essa dupla, Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão, vão durar até 1872, quando Eça de Queiroz vai ser cônsul em Havana, em Cuba. Portanto, a parceria Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão nas farpas vai durar apenas um ano. Depois as farpas o projeto das farpas vai continuar apenas com Ramalho Ortigão. E, naturalmente, a obra As Farpas, no período da dupla Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão, essa obra vai também ter espaço para a publicação de textos sobre esse outro grande acontecimento da década de 70 do século XIX, que foram as Conferências do Cassino. As Conferências do Cassino foram muito importantes, assim como as farpas. As Conferências do Cassino foram muito importantes para a década de 70 do século XIX, porque as Conferências do Cassino, que teve como porta-voz o poeta e filósofo Antero de Quental, o propósito das Conferências do Cassino, no Cassino de Lisboa, o propósito era de que aquilo fosse um espaço para os autores lerem e refletirem sobre temas importantes e temas avaliadores da cultura e do momento histórico que ambos viviam. Digamos, a ideia das Conferências do Cassino era, digamos, uma parte mais prática das farpas, né? Aquilo que o Eça de Queiroz e o Ramalho Ortigão escreviam nas farpas, digamos assim, eles tinham as Conferências do Cassino seriam o espaço para esses autores apresentarem numa espécie de congresso, numa espécie de colóquio, apresentarem ideias que avaliassem todo aquele momento histórico, não é? Portanto, o propósito das Conferências do Cassino foi esse, de que os autores fossem lá para apresentar essas ideias daquilo que eles estavam vivendo, né? Portanto, as Conferências do Cassino tiveram como porta-voz o poeta Antero de Quental, mas assim como o propósito foi muito avant-garde, de algum modo, o período de vida das Conferências do Cassino foi muito curto. Foi muito curto porque as Conferências do Cassino foram inauguradas a 22 de maio de 1871
foram encerradas a 26 de junho do mesmo ano de 1871. As conferências do Cassino duram um pouquinho mais de um mês. As conferências são encerradas por um decreto governamental que teve um apoio muito forte de um escritor chamado Manuel Pinheiro Chagas. Esse escritor, Manuel Pinheiro Chagas, que vem a ser um grande crítico feroz do Eça de Queiroz, vai ser um crítico que vai fazer críticas muito contundentes, muito negativas à obra do Eça de Queiroz. Esse escritor, Manuel Pinheiro Chagas, vai apoiar veementemente o decreto governamental obrigando ao encerramento das conferências do Cassino. Ora, o decreto governamental manda fechar as conferências do Cassino porque, no entender do governo, né, lembrando mais uma vez que se tratava de um período em que Portugal era uma monarquia constitucional, o governo vai entender que as ideias difundidas nas conferências do Cassino eram ideias socialistas e que o grupo de autores das conferências do Cassino eram todos comunistas e, abre aspas, bandidos. Portanto, essa era a ideia de que o governo tinha das conferências do Cassino. Aquilo ali era uma reunião para se propagar o comunismo e que aqueles autores, né, o Antero de Quental, o Eça de Queiroz e todos os outros que proferiram palestras, né, nas conferências do Cassino, enquanto ela durou, foram cinco conferências realizadas em um período de pouco mais de um mês. Portanto, o decreto do governo decidiu proibir aquilo porque aquilo propagava o comunismo. Portanto, apenas para termos uma ideia de que essa associação do comunismo com o banditismo, ela não é nova, ela não é de hoje, ela é uma relação já um pouquinho velha. E claro que o decreto do governo para fechar as conferências do Cassino vão dar, de algum modo, uma espécie de revolta ao Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz vai ficar muito revoltado com esse decreto, porque o Eça de Queiroz e todos os outros vão entender esse decreto para fechar as conferências do Cassino, vão entender esse decreto como uma espécie de tentativa de acabar com a liberdade de expressão. A gente sempre tem que lembrar que naquela época não se podia ter liberdade de expressão, né? Porque o regime era monárquico. A gente sabe que os regimes monárquicos não são muito fãs da liberdade de expressão, não é? Portanto, esse decreto vai gerar um desconforto com todos os autores envolvidos nas conferências do Cassino, em particular o Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz vai ficar muito revoltado com esse decreto, que vai escrever um texto muito curioso, que é um texto fabuloso, é um dos textos mais interessantes da obra As Farpas, porque o Eça de Queiroz vai escrever um texto intitulado A Supressão das Conferências do Cassino. E nesse texto do Eça de Queiroz eu queria só ler uns trechos em que o Eça de Queiroz vai, digamos, que ironizar com o governo. O Eça de Queiroz vai dizer, ora, por que vocês estão encerrando as conferências do Cassino? Então por que vocês não proíbem logo de uma vez tudo? Por que vocês não proíbem os livros do Camilo? Por que vocês não proíbem os livros do Alexandre Herculano? Por que vocês não proíbem logo tudo? Os livros do Proudhon, que é um autor que é muito importante para o Eça de Queiroz, é também outro, assim como o Machado de Assis é outro, talvez uma das grandes inspirações do Eça de Queiroz. E o Eça de Queiroz diz o seguinte nesse texto: com direito igual, pode amanhã o senhor ministro mandar suprimir as farpas, os romances do senhor Camilo Castelo Branco,
os volumes de história do senhor Alexandre Herculano, os jornais, a conversação, esta simples pergunta: como está? Passou bem? Pode suprimir ainda um sorriso ou um olhar expressivo. Pode fulminar o espirro. Essa frase do Essa de Queiroz é muito interessante porque ela toca numa questão muito nevrálgica, que é a questão do se vai proibir, proíba logo tudo, né? E isso de algum modo me faz lembrar muito de um caso que aconteceu com o filósofo alemão Martin Heidegger, que é um filósofo que eu tenho um certo apreço, já é um filósofo que eu leio há algum tempo, trabalho com ele há algum tempo, mas que a obra do Heidegger foi, de certo modo, manchada por isso, né? Heidegger foi um filósofo, sem dúvida, é um dos nomes mais importantes da filosofia contemporânea do século XX, mas o Heidegger, que se dedicou a vida inteira a ser um filósofo do ser, a investigar a questão do ser na filosofia, e de fazer um trabalho minucioso e, digamos, até exaustivo sobre essa questão do ser, ir até a Grécia Antiga e mostrar como a filosofia esqueceu essa questão. O trabalho de Heidegger é um trabalho muito primoroso, muito difícil, muito exaustivo, mas sabemos que o Heidegger teve um brevíssimo período da sua vida em que ele aceitou ser reitor da Universidade Alemã de Friburgo, e o Heidegger, por um brevíssimo período de tempo da sua vida, apoiou o nazismo. Portanto, essas escolhas infelizes, né, e sabemos que foi uma escolha infeliz do próprio Heidegger em ter apoiado, digamos assim, o nazismo e de haver registros que provam isso, de que o Heidegger foi, naquele período de tempo, simpatizante do nazismo. Esse fato pessoal manchou, digamos assim, a vida biográfica do próprio Heidegger, né? É muito comum os alunos irem à obra do Heidegger já com algum preconceito de que ali se trata um filósofo que apoiou o nazismo, sendo que já há estudos muito comprovados de que não há absolutamente nada de nazismo na obra do Heidegger. Isso acende, claro, aquela velha fogueira de que devemos ficar com a obra ou devemos misturar a obra e a vida pessoal do autor. Isso me faz lembrar o Heidegger, essa citação do Essa de Queiroz me faz lembrar o Heidegger porque um intérprete brasileiro do Heidegger, o Loparik, que é um professor da Unicamp e da PUC de Campinas. O Loparik tem um livro muito curioso chamado Heidegger Hell. E o Loparik vai lançar a seguinte questão: ora, se na filosofia montou-se um tribunal para julgar o Heidegger e, de certo modo, incriminá-lo, incriminar a sua obra porque o Heidegger apoiou o nazismo, então vamos montar um tribunal para acusar todos aqueles poetas, todos aqueles pintores, todos aqueles escritores que, na sua vida pessoal, tiveram escolhas infelizes, mas que essas escolhas infelizes não se refletem de maneira alguma na sua obra artística. Portanto, essa questão que o Loparik coloca no caso de Heidegger, desse tribunal, será que o tribunal tem que acusar um ou acusar logo todos de uma vez? De certo modo eu me lembro desse caso do Heidegger, porque foi o mesmo caso que aconteceu com o Essa de Queiroz. O Essa de Queiroz, muito revoltado com o fechamento das conferências do Cassino, questionou, nesse texto das farpas, questionou ao senhor ministro: ora, se vai fechar as conferências do Cassino, então fecha logo tudo de uma vez, né? Proíbe logo tudo de uma vez, porque não adianta fechar as conferências do Cassino e deixar que os livros outros circulem, né, por aí.
Mas nesse texto da supressão das conferências do Cassino, há uma outra frase que também me chama muito a atenção. E aí sim eu volto àquela frase que eu falei para vocês no início, citando o crítico literário, o Álvaro Lins, né, que diz que às vezes a gente lê uma coisa e essa frase que a gente lê nos desperta algum sentimento ou alguma vontade para a gente investigar mais sobre o assunto. O Essa de Queiroz vai dizer que os autores das conferências do Cassino são motores de pensamento. Essa frase, essa pequena frase do Essa de Queiroz é muito curiosa porque ele define todos aqueles autores como motores de pensamento. Isso me desperta atenção porque é uma frase que pode, de algum modo, nos dar algumas pistas interpretativas sobre essa própria relação entre a filosofia e a literatura, mais propriamente sobre aquilo que as une propriamente, que é, de certo, o pensamento. A filosofia e a literatura, claro, de certo, têm as suas singularidades. Para pegar aí uma palavra muito, muito importante do vocabulário do Essa de Queiroz. É fato que filosofia e literatura têm as suas singularidades, mas aquilo que propriamente as une é, de fato, o pensamento. Ambas se encontram, se confluem, se tocam no horizonte do pensamento. E essa frase do Essa de Queiroz nos lança, de certo modo, nos introduz nessa relação entre a filosofia e a literatura e mais propriamente sobre o pensamento poético e o pensamento filosófico. Tanto o poeta, tanto o escritor, quanto o filósofo, eles são, de algum modo, aquilo que o Essa de Queiroz define como os motores do pensamento. Espero que vocês tenham gostado um pouco dessa conversa sobre o Essa de Queiroz, sobre o Brasil e sobre essa relação com o pensamento. Depois falaremos um pouco mais propriamente, em termos teóricos, sobre essa relação filosofia e literatura. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e beijinhos.